Aleluia. Capítulo de número 15. Capítulo 15 do Evangelho segundo João, versículo 16. Vou ler dois textos com você. O primeiro é esse, amém? Então vamos lá. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes o Pai, Ele vos conceda. Abre em Romanos capítulo 10, por favor. Amém? Um pouquinho para frente. Atos, Romanos 10. Glória a Deus. Romanos 10, verso 20. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado àqueles que por mim não perguntavam. Pai, nós pedimos em nome de Jesus nesse momento, Senhor, a revelação clara da Tua palavra. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo, ó Deus, para obedecermos a Tua palavra, para andarmos, ó Deus, nos Teus caminhos, porque o Espírito Santo, Pai, Ele é o nosso ajudador, Ele é o maravilhoso conselheiro, é Ele quem prepara a igreja santa e gloriosa para encontrar o Senhor nos ares. Aguardamos a Tua vinda, Senhor, e pedimos que o Espírito Santo tenha liberdade para tratar com o nosso coração, para que nós possamos movermos em fé na Tua presença. Pedimos em nome de Jesus, e no nome de Jesus nós te damos graças. Todos quantos assim crê, diz amém, Jesus. Glória a Deus. Gostaria de falar um pouco com você nessa noite sobre um tema muito importante. Olha bem para a pessoa que está do seu lado. Você não pode ficar olhando só para você, mas tem que olhar para a pessoa, amém? Fala para ela assim com convicção. Fala assim: Deus escolheu você. Você pode apontar o dedo para ele falar? Deus escolheu você. Amém, gente? Amém ou não? Amém. Interessante. Quando eu falei a primeira vez, olha para a pessoa que está do lado e fala: Deus escolheu você. Teve uns que foram mais ousados, já fizeram assim: Deus escolheu você. Teve uns que foram mais tímidos: Deus escolheu você. Teve uns que só olhou, falou com o olhar. É com a boca que a gente declara, amém, gente? Amém ou não? Aleluia. Igreja, olha o que Jesus está falando. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Em algum momento na sua vida, na sua história, Deus encontrou você. Em algum momento Ele escolheu você. Em algum momento Ele separou você. Pode ficar tranquilo. Ele não vai tirar nada de você, pelo contrário, Ele vai acrescentar no seu coração, na sua vida. Aliás, Ele vai acrescentar vida na sua vida. Ele escolheu você. O diabo pode ser tudo o contrário, dizer que você não é capacitado, mas quem disse que Deus escolhe os capacitados? Quem disse que Deus escolhe os doutores na lei? Quem disse que Deus escolhe segundo o que está diante dos olhos? Quem disse? Fato é que em algum momento uns foram mais fáceis, cederam o coração para o Senhor, disse: vem Jesus, vai morar aqui. Outros um pouco mais difícil, outros não o fizeram por amor. Às vezes se encontraram na dor, na dificuldade, no momento de tribulação, de angústia, de perseguição, de ataques, tiveram um encontro com Deus. Mas se em algum momento você foi encontrado por Ele, eu estou dizendo, não foi você que encontrou Ele encontrou você. Amém, gente? Ele conhece você. Antes de você vir a esse mundo, Ele já sabia quem era você. Ele conhece o teu nome, Ele conhece a tua vida. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, meu irmão.
A Bíblia diz que não caiu uma folha da árvore se não for por autorização dele, porque ele esteja no controle. Ele está no controle da sua vida. Vou repetir: Ele te escolheu. Amém, gente? No final dessa mensagem, você vai perceber o peso espiritual que tem essa frase que eu te falei. Se você prestar muita atenção na ministração, você vai entender o peso disso. Igreja, mas em Romanos capítulo 10, verso 20, Paulo está dizendo assim, que o Isaías foi ousado, e na verdade usado pelo Espírito de Deus para falar aparentemente o contrário disso. Se nós não olharmos com os olhos do Espírito, olha o que está falando a respeito do Senhor Jesus. Eu fui encontrado por um povo. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Então nós não procurávamos a Deus, estávamos perdidos nesse mundo sem Jesus, mergulhados no pecado, destinados ao inferno. Fui encontrado, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Você está percebendo o tamanho da obra que Deus tem na sua vida, meu irmão? Você foi chamado, foi escolhido por Ele, foi encontrado por Ele. Ele está dizendo aqui que você não estava perguntando por Ele, e essa é a verdade. Ele veio para os judeus não receberam. João capítulo 1, veio para que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. O poder está em você, amém? Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você pode agora apontar o dedo para esse irmão e falar: você é filho de Deus. Amém? Pega no momento e fala assim: importante é meu irmão. Amém? Glória a Deus por isso, gente. Fomos encontrados pelo Espírito de Deus no momento, e Ele nos convenceu do pecado. Ele trouxe um quebrantamento, e nós abrimos o nosso coração. Em Apocalipse, Jesus diz: estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar e cearei com ele, e ele comigo. Você não tem motivo para ter a sua cara amarrada, você não tem motivo para andar cabisbaixo, triste, angustiado, arrebentado, destruído, se você é filho de Deus. Se você você foi escolhido, Ele escolheu você. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava falando dos judeus. Lá no passado, queria que você voltasse a sua mente agora, do Espírito, é claro, e voltasse nos tempos de Jesus. Jesus nasceu em meio a uma turbulência muito grande na terra. Israel estava ali subjugado por Roma, fustigado, escravizado por Roma. Estava no coração dos judeus um desejo muito grande de libertação, um desejo grande de sair das garras de Roma, de deixar de ser escravos de Roma. Jesus nasce nesse cenário e veio ao mundo nesse cenário. E quando eu olho para os judeus do Antigo Testamento, eu vejo Deus falando através de Moisés sobre a lei, sobre a palavra, que a palavra de Deus deveria ser ensinada para os filhos, para as gerações que viessem, que a palavra fosse insistida em colocar no coração das crianças, dos jovens, dos judeus que fossem nascendo, para que eles entendessem. A palavra deveria ser inculcada, escrita, onde eles tivessem contato constante com a palavra de Deus. Deus teve para o povo de Israel um zelo muito grande para que o povo de Israel conhecesse a palavra de Deus. Eu vejo hoje nos nossos dias, não é diferente, igreja, não é diferente. Os tempos são outros, mas a palavra de Deus é a mesma. Nós precisamos insistir em ler a palavra de Deus, insistir em conhecer, insistir
insistir em buscar o conhecimento, o entendimento, porque Ele nos escolheu para uma obra maravilhosa. Como nós vamos fazer a obra de Deus se nós não conhecermos o Deus da obra? E como que nós vamos conhecer o Deus dessa obra se nós não olharmos para a carta, que é a sua palavra? Vê o que Paulo diz a Timóteo: insiste em ler, persiste em ler, persiste em estudar a palavra de Deus, ler bons livros, mas se ater à palavra de Deus todos os dias, igreja. Ensinar você que tem filhos, ensina os seus filhos os princípios da palavra de Deus. Igreja, não há vida fora dos princípios da palavra de Deus. Não há vida fora dos princípios. Não há felicidade plena fora dos princípios. Não há conquistas, não há vitórias permanentes fora dos princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra, precisamos nos ater a isso. E os judeus da época de Jesus, eles se atinam a isso. E era muito séria essa questão. Vou falar alguns pontos para você entender. O menino, quando ele nascia, ao completar 6 anos, os judeus iam lá. Ouça o que eu vou falar. Ao completar 6 anos, ele era encaminhado para a escola. Como se fosse agora você encaminhar seu filho para a escola. Ele era encaminhado aos cuidados de um rabi, de um mestre, na sinagoga. Havia então lá as salas, por assim dizer, como nós falamos aqui hoje, o primário, o ensino médio, enfim, o primário. Havia lá então a turma que iria iniciar nos estudos da palavra de Deus, aprender a ler, aprender a escrever, aprender as coisas básicas em termos de leitura. Aos 6 anos de idade, ele era recebido, e esse tempo que ele ficava dos 6 aos 10 anos era chamado de Bet Sefer, que significa casa de leitura. Em outra expressão pode falar Bet Sefer ou Bet Sefer, casa da leitura. A criança então era encaminhada para essa casa da leitura. Ouça aqui, presta atenção, pai e mãe. Aos 6 anos ele iniciava ali com o mestre na casa da leitura. Aos 10 anos de idade, a criança já sabia a Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. A criança já sabia os tópicos e os assuntos da Torá de cor. Você está me entendendo? Nós vamos nos envergonhar com os judeus nessa noite, se nós pensarmos neles em termos de conhecimento da palavra, em termos de busca, de clamor a Deus. Eles são uma coisa. Aos 10 anos, a criança então, quando ela chegava aos 6 anos para aprender a ler, quando ela chegava para aprender a Torá, que o mestre ia ensinar a ela, igreja, a primeira aula, primeiro dia de aula, chegou o primeiro dia de aula. Imagina quando você leva o seu filho no primeiro dia de aula, né? Hoje tem lá o prézinho, né? Para a criança começa bem mais cedo. Mas na minha época tinha o jardim da infância, né? E quando eu fazia jardim da infância, já ia direto para o primário, né? Com 6 anos para 7 já ia direto para o primário. Se não tinha feito o jardim da infância, não era para todo mundo. A criança então, o pai levava a criança então na sinagoga para ela aprender, para ela entrar nessa escola, para entrar na Bet Sefer, que é a casa da leitura. Eles faziam algo tremendo. A lousa estava lá onde eles ensinavam, um tipo de lousa. Eles lambuzavam aquela lousa. O professor, o mestre, lambuzava de mel, todinho de mel. E a criança, no primeiro dia de aula, ela ia naquela lousa e ela passava a mão e lambia aquele mel. Naquele tempo não tinha açúcar, assim como nós conhecemos hoje, era uma base de mel. Mel era a coisa mais doce que tinha. Quando você olha para o Salmo 109, dá uma olhada lá, põe aí Salmo 119, melhor dizendo. Quando eu falo aqui, 119, versículo 103, irmão. A igreja, ele ia e lambuzava a mão e lambia o mel. Toda vez que o
uma correlação. Então ele, a vida inteira dele, quando ele lidasse com o mel, que era a coisa mais doce, gostosa, atrativa e tudo mais, nutritiva e tudo mais, ele relacionava com a palavra. Abre o versículo 103 do Salmo 119. Amém? Deu para ler 103, pode subir. 103, olha lá. Quão doces são as tuas palavras no meu paladar, mais do que mel a minha boca. Então o mel, em vários textos, talvez você vai encontrar 200, 300, 400 versículos, correlacionando a palavra de Deus com o mel. Quantos estão entendendo? Diz amém. Então eles já condicionavam a criança a entender que a palavra era doce. Olha quando João lá no Apocalipse recebe o livro das revelações, a Bíblia diz que ele comeu o livro. Claro que é algo simbólico ali, metafórico, por assim dizer. Ele come o livro, e ele falou: quando eu comi era doce na minha boca como mel, depois no meu ventre amargou como fel. A revelação era doce. A revelação de Deus para as nossas vidas através da sua palavra é doce. E a criança, então, igreja, aos 10 anos, ela já estava, ela era uma conhecedora do Torá. Imagina, 10 anos. Uma criança de 10 anos conhecer a Torá, conhecer o Gênesis, conhecer o Êxodo, conhecer a história do seu povo, conhecer como Deus fez maravilhas, conhecer Moisés, conhecer tudo a respeito daqueles homens maravilhosos que Deus usou tremendamente. A criança aos 10 anos sabia tudo isso. 10 anos. E aí, ao concluir os 10 anos, eles não tinham condições na época de deixar a criança continuar na escola. E aí então era selecionado um grupo que se destacou durante aquele período. Quem se destacasse. Então era feita uma seleção. E o mestre escolhia um grupo para continuar os estudos da palavra. Então era a segunda etapa. E a segunda etapa, por assim dizer, era chamada de Bet Midrash. Quem participava da Bet Midrash? Só aqueles que eram escolhidos. Quem não era escolhido, que era a maior parte deles, voltavam para suas casas, eles voltavam para o seu convívio e eles iam desenvolver a profissão do pai. Eles iam aprender a profissão do seu pai. Eles iam aprender a trabalhar. Eles voltavam para suas casas, por assim dizer. Eles deixavam de frequentar a escola. Eles iam trabalhar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Mas para ser um bom homem, um bom hebreu, uma boa pessoa, ia crescer nos conhecimentos, porque já sabia a Torá, já conhecia os princípios, os preceitos da palavra de Deus. Então ele voltava para o convívio da sua família. Olha, ele não tem condições intelectual ou mesmo de conhecimento para continuar lá. Então ele volta para sua casa, vai ser um bom filho, vai crescer, vai ser um bom homem, ensinado, instruído nos caminhos. E aos sábados ele podia ir na sinagoga, então aprender um pouco mais. Só aos sábados. As crianças eram durante a semana toda, de domingo a sexta. No sábado só iam os mais velhos adultos para estudar ali alguns tópicos, continuar o estudo, mas a criança já não ia mais se ela não fosse escolhida entre as melhores para estar no Bet Midrash. O Bet Midrash, a criança então, quando ia para o estágio maior de conhecimento, de aprofundamento, por assim dizer, nas escrituras, dos 10 aos 14 anos. E dos 10 aos 14 anos, ela se aprofundava muito mais. E nessa fase, ela crescia no conhecimento e discutindo a palavra, procurando entender. Então era muito comum os judeus daquela época, entre eles, debaterem as escrituras com perguntas, como nós muitas vezes fazemos hoje, né? Às vezes temos um debate, conversando sobre pontos. Agora leva-nos a crer que essas etapas que nós estamos falando, Jesus passou por elas.
Porque ele veio cumprir toda a lei, ele não veio abolir nada, ele cumpriu tudo. E nós podemos encontrar então Jesus aos 12 anos no templo, ali debatendo com os doutores, porque ele estava nessa segunda etapa. Tudo nos leva a entender que ele estava cursando, por assim dizer, a Bet Midrash. Ele estava nessa etapa. E nessa etapa ele já demonstrava um conhecimento muito mais evoluído que qualquer aluno e até mesmo os mestres da época. Então Jesus, ele é encontrado por Maria e por José ali debatendo com as pessoas, com os mestres, ali com os doutores da lei, uns 12 anos. E era costume dos judeus assim. Imagina o conhecimento de Deus, o conhecimento da Torá, o conhecimento das profundezas, das revelações, dos profetas, que esses meninos tinham aos 14 anos, igreja. 14 anos. Imagina como eles eram realmente direcionados por Deus através da sua palavra, e era só os melhores que estavam nessa história. Lembra Jesus falando assim, alegoricamente nós podemos entender algumas coisas. Eu vou citar muitos versículos que eu não vou mostrar onde está, mas você vai lembrar. Se você leu a Bíblia, você vai lembrar. Lembra ele falando assim, muitos são os chamados, mas poucos são os. Aqui nós temos uma aplicação prática disso. Muitos chamados, mas poucos são escolhidos. E aqui esses poucos escolhidos, eles tinham que ser muito bons. Quando eles completavam 14 anos, vinha a terceira etapa. A terceira etapa durava dos 14 até os 30 anos. E era chamado de Bet Talmud. 14 anos a criança fazia, terminava então aquela parte dela na escola. Aí só os melhores dos melhores dos melhores continuavam, dos 14 aos 30. Imagina como é que era isso. Imagina a sabedoria de uma criança agora nesse nível. E ali dos 14 até os 30 anos, com um propósito: ser discípulo. Entenda agora. Ela era ensinada ali, e havia vários mestres que ensinavam, e ela escolhia um mestre daqueles. Geralmente eles escolhiam os mais duros, os mais severos, os mais, assim por assim dizer, mais religiosos, para elas se inspirarem neles. E elas pediam para ser discípulo daquela época. Então elas frequentavam a escola. Eu falei que no final você vai entender porque você é escolhido. Ela frequentava a escola olhando para aquele mestre, porque o desejo daquela criança era ser discípulo, com a mesma capacidade. Lembra agora Jesus falando: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Ele estava falando a linguagem dos judeus. Ele estava falando o que os judeus eram acostumados a conviver e viver no dia a dia. Eles ouviam isso. O discípulo tem que ser como o mestre. Dos 14 aos 30 eles eram preparados para isso, esperando o momento mais importante. Porque quando eles aproximavam dos 30 anos, ou melhor, durante o início desse período dos 14 aos 30, eles esperavam, depois de uma criteriosa investigação da vida do Talmudinho, do judeu ali, do Talmud, quando o mestre realmente sabia quem era ele, família dele, se tinha inteligência suficiente, se tinha capacidade de ser formado um discípulo, para depois da sequência desse ensinamento, se fosse bom mesmo, mas muito bom, depois de criteriosa análise, muito criteriosa, mas muito, aí o mestre falava: vem e me segue. Aí o Talmud acompanhava aquele mestre, e ele era ensinado, e ele se tornava um símbolo para depois dar
intimidade ou para discipular outro. E isso durava até os 30 anos. Mas era muito analisado. Agora, eu queria que prestasse atenção numa coisa. Jesus, uma certa ocasião, é confrontado pelos mestres da época. Ele está ensinando. Você vai encontrar esse texto, eu até anotei aqui, não precisa ler lá não, depois você lê, porque não dá tempo de a gente esmiuçar isso aqui. Mas em Mateus capítulo 21, lá no versículo 25, tenho certeza que você conhece esse texto. Jesus está ensinando. E aí eles vêm, depois de um certo ensinamento ali, eles cercam Jesus e falam assim: com que autoridade você faz isso? Com que autoridade? Quem te deu autoridade? Ou seja, quem é que é o rabi ou o mestre de quem você é discípulo? Quem que é? Eles estavam perguntando isso para Jesus, ao perguntar: com que autoridade você está fazendo isso? E Jesus então revela algo tremendo ali. Ele fala assim: eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Se vocês me responderem, eu respondo de vocês. Qual foi a pergunta? O batismo de João é do céu ou dos homens? Em outras palavras, Jesus está falando assim: ó, João é o mestre em que eu tenho inspirado. João, o João Batista. Então eles, quem é? De quem é o batismo? Aí eles não respondem, eles ficam com medo, falam: gostar de falar que é de Deus, né? Ele vai falar: então por que vocês não obedecem? Ou alguma coisa assim, por que vocês não creem, né? Mas se eu responder que é dos homens, nós tememos, porque João é profeta, eles tinham João como profeta. Coisa tremenda, gente, maravilhosa. E aqui Jesus então era chamado de mestre várias vezes, por várias vezes. As pessoas o reconhecem como mestre, poucos o reconhecem como filho de Deus, mas muitos o reconheceram como Rabi, mestre. Lembra Nicodemos no capítulo 3, verso 3? Rabi, sei que tu és mestre em Israel. Lembra ele falando? Que não seria assim se Deus não fosse com você, mas sei que és mestre. Eles reconhecem Jesus como mestre em Israel. Mas deixa eu concluir essa fase de Jesus aqui. Para que um camarada aos 30 anos fosse então reconhecido como mestre, era preciso duas pessoas. Precisava de dois mestres, então dizer, um era como que homologar a decisão do outro. Esse agora é mestre. Então o Marcial Moreira está aqui aos 30 anos, agora ele é mestre. Então para ele ser declarado, ungido, consagrado, homologada a condição de mestre, ele precisava de um outro junto. E os dois então declaravam aquilo e pronto, ele era comissionado, ele era mestre. Aí você volta para a palavra de Deus e encontra que momento tremendo, gente. Jesus, provavelmente com 29 anos, quem sabe, ele disse que tinha quase 30 anos. Ele vem a João Batista para ser batizado. João então batiza Jesus, mas na hora que Jesus está vindo para João, o que é que João fala para ele, a respeito dele? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vem, é batizado. Quando ele é batizado, o que acontece, gente? O próprio Deus vem sobre ele naquele lugar e diz: esse é o meu filho amado, por quem me comprazo. A ele ouvi. Estava ali Jesus então sendo homologado, consagrado, mestre, por dois: João Batista e Deus, o próprio Pai. Tremendo, gente. Agora é com você. Agora é com você e comigo. Jesus então sai. Eu vejo tremendo. Jesus é maravilhoso, gente. Quando eu deparo com esses pontos da Bíblia, vejo essas coisas e falo: gente, mas como ele é tremendo, ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele é Deus. Coisa maravilhosa. Parece que ele está na contramão de tudo, mas não está. Ele está cumprindo todas as coisas nele. Ele passa, está lá alguns homens pescando. O que é que ele fala para aqueles homens, gente?
vem em mim. O que o Talmudinho ficava esperando depois de tantos anos de estudo, profundidade da palavra, ele vem e fala para os pescadores: vem e me segue, vem e me segue, segue-me. Ele estava chamando, gente, os improváveis, os rejeitados, os recusados, porque com certeza Pedro, André, esse povo, todos esses pescadores, eles tiveram na escola, eles de repente foram até os 10 anos, não conseguiram continuar, eles não foram selecionados, eles não foram escolhidos pelos rabinos ou pelos mestres da época, que foram rejeitados, eles eram os improváveis, eles eram os que não tinham capacidade, igreja. E Jesus olha para eles e vê toda a capacidade e diz para eles: vem e me segue, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vejo depois da ressurreição Jesus olhando para eles e falando: ide agora e fazei discípulos. Que tremendo que é isso, gente. Eles não tiveram que frequentar um seminário na sinagoga, eles tiveram que ficar ali, sabe, decorando as coisas, vivendo aquela religiãozinha totalmente dentro dos padrõezinhos. Eles tiveram, igreja, que nascer de novo, sendo tratados, encontrados por Deus, transformados por Deus, renovados por Deus, cheios de Deus. Aí eles estavam prontos. Jesus estava ensinando: é assim que vai funcionar, igreja, é assim, porque nós não podemos fazer na gente. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer, e nós não podemos fazer nada sem Jesus. Eles não foram aprovados, eles não foram escolhidos, eles estiveram lá. Alguém bateu nas costas e disse: olha, não tem jeito, aqui não tem condição de você passar. Você volta para a sua família, vai aprender o ofício dos seus pais, vai aprender a pescar, lavar rede, cuidar dos peixes, vai aprender a cuidar da família, seja um bom homem. Só que aí, e vem Deus e fala: é você que eu quero. Sabia, é você que Jesus quer. Não precisa preocupar. Mas Deus, eu fui reprovado, eu não sei ler direito, só mais ou menos, eu conheço um pouco, não sei. Não preocupe, Ele escolheu, eu venho. Venho. Igreja, eu quero terminar só mostrando uma coisa para você. Jesus, ao chamar esses homens, e que é uma coisa tremenda, Ele os chamou, e durante 3 anos e meio aproximadamente, esses homens andaram com Ele, dormiram perto dEle, comeram com Ele, choraram com Ele, oraram com Ele, andaram, fizeram maravilhas no seu nome. Mas Jesus se ocupou de algumas coisas importantes que nós nunca podemos esquecer. Ele chamou esses homens, Ele curou esses homens. Eram homens feridos, arrebentados, destruídos. A missão da igreja é essa. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, como estava sobre Jesus, para evangelizar as pessoas, para curar os enfermos. A unção está sobre a igreja. Nós não podemos deixar de entender isso. Jesus os curou o coração deles, curou a alma deles, a alma ferida, destruída. Jesus curou a baixa estima. Jesus perdoou os seus pecados, sarou as suas feridas. Jesus esteve com eles ali no dia a dia, ensinando eles os conceitos de Deus, na verdade. Revelou a eles a vontade do Pai, revelou a eles o desejo do Pai, até que por fim um perguntou: mostra-nos o Pai, Senhor. Jesus olhou para mim: mas eu estou há tanto tempo com você, você não me viu ainda? Para Felipe, você não me viu ainda? Coisa tremenda, gente. Jesus curou esses homens, Jesus tratou com esses homens, curou eles. Depois Jesus treinou eles. Coisa tremenda. Não tem que ser treinado sem ser curado. Não vai dar certo. Não tem que sair correndo fazendo a obra sem ser curado. Se você ainda é uma pessoa crítica, uma pessoa difícil,
Uma pessoa que não consegue entender, não consegue perdoar, não consegue liberar graça, o coração não consegue. Deixa Jesus curar você primeiro. Ele curou, ele treinou os discípulos. Foram 3 anos de escola aprendendo a libertar as pessoas dos demônios, aprender a amar as pessoas, amar os inimigos, orar pelos inimigos, aprender a visitar os pobres, os encarcerados, os que estavam em dificuldade, a pregar o reino de Deus. 3 anos e meio aprendendo, vivemos junto com ele. Depois disso, curados, transformados, restaurados, ele os enviou. E antes de enviar, ele ainda falou: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer coisa alguma, igreja. Se nós não deixarmos o Espírito Santo habitar em nossos corações e em nossas vidas, precisamos, Senhor, desesperadamente sermos curados. Queremos ser treinados para sermos enviados. Eu fico vendo os discípulos, todos eles tiveram um encontro maravilhoso com Deus. Todos eles, em algum momento de suas vidas, uns mais tarde, outros mais cedo. Pedro, por exemplo, andou o tempo todo com ele. 3 anos e meio depois que eu não conhecendo, não sei de quem se trata, vocês estão todos ficando doidos, eu nunca vi ele. Negou Jesus. Mas Jesus estava curando Pedro. Eita, Pedro. E Jesus no final disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus, Pedro. Cuida deles. Você me ama e cuida deles. Eu te amo, Senhor, cuida deles. Tu me amas, não? Cuida deles. Tomé, se eu não pôr o dedo lá no buraco da enfermidade, eu não acredito. Jesus falou: está aqui, Tomé, vem cá, minha mão, que sou eu mesmo. Curou Tomé, restaurou Tomé. Depois da ressurreição, Tomé ainda não cria, gente. Mas que homem duro. Outros já foram mais cedo. Você olha para Natanael. Lembra a história de Natanael? Lembra? Alguém veio apresentar, fala para ele assim: eu encontrei o mestre. Ele falou assim: eu encontrei o mestre lá de Nazaré. O que Natanael fala? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Olha que homem cético, difícil. Pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré? Era o que era a cabeça dele. Porque Nazaré era uma aldeiazinha pequenininha, nem mencionado direito pelos profetas. Nazaré, Jesus soube lá dos improváveis. No meio do vale dos improváveis, talvez você saiu de algum lugar que alguém pudesse olhar para você uns anos atrás e dizer: não tem jeito. Mas você está aqui hoje, tem jeito, ele escolheu você. Tem jeito, amém ou não, gente? E aí Natanael veio. Natanael antes falou assim: pode sair uma coisa de perto de Nazaré? Aí o discípulo falou: vamos lá, vem ver. E ele vai ver. Quando ele chega, Jesus vem chegando e fala assim: eis aí um israelita em quem não há dono. Aí ele vai chegando e fala assim: de onde o senhor me conhece? Jesus olha para ele e fala assim: antes que você fosse chamado, eu te vi debaixo da figueira. Ele cai no chão ali. Eu quero crer que ele caiu, porque foi tão tremendo aquele momento que ele exclama: Senhor, tu és mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei que Deus mandou. Sabe por que ele falou isso? Porque Natanael, ele era mais ou menos da idade de Jesus. E Natanael, igreja, os historiadores, todos os melhores eruditos da palavra afirmam esse. Eu prefiro ficar com esse pensamento. É tão difícil entender certas coisas na Bíblia, que está no contexto, mas eu quero entender dessa maneira, porque eu achei muito importante quando eu estudei isso. Que Natanael, ele era, na verdade, um contemporâneo de Jesus, quando da matança das crianças decretada por Herodes. E conta a história que a mãe dele pegou ele e escondeu debaixo de uma figueira frondosa, e deixou esse menino lá, um dos que escaparam daquela matança.
brigado praticamente quase que parte dessa fogueira por um bom tempo com a mãe. E a mãe, segundo os historiadores, ela dizia assim: permita que ele viva para encontrar o Salvador, permita. E ele cresceu ouvindo essa história da mãe. Só a mãe e ele sabia. E agora tinha um que sabia também. Foi Natanael. Antes de você ser chamado para vir me encontrar, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Eu conheço a sua história. Eu conheço a sua história. Não precisa ficar, sabe, confessar o teu pecado nessa noite, mas Deus conhece a sua história. E Ele te escolheu. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que a equipe viesse aqui junto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você não passou pela Bet-Sefer, nem pela Bet-Midrash, nem pela Talmud, mas Jesus escolheu você. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele encontrou você. Curva a tua cabeça um momento, por favor. Gostaria que você orasse neste momento, pedindo ao Senhor, sabe, graça, misericórdia, pedindo ao Senhor que ensine você. O Senhor me ensina. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero caminhar contigo, Jesus, todos os dias da minha vida. Faça uma oração, e por mais simples que ela possa parecer, mas que ela saia do mais profundo da sua alma, que ela saia realmente do mais profundo do teu espírito, da tua alma. Você possa dizer: Deus, eu sei que o Senhor me escolheu, Pai. Eu sei que o Senhor capacita aqueles a quem o Senhor escolhe. Eu sei que o Senhor treina, cura, treina e envia os que o Senhor escolhe. Fala para Ele da tua condição nesse momento. Se há alguma cura que você precisa alcançar, que Ele possa vir de maneira sobrenatural na sua vida nesses dias, te conduzindo a essa cura, a essa restauração, te conduzindo a esse entendimento de graça, de revelação, que as virtudes do Espírito de Deus estejam sobre a sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, recebe essas virtudes. O Espírito de Deus está aqui. Ele está nesse lugar, está na sua vida. O Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos guiará em toda a verdade. Ele nos guiará pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, do amor. Ele nos conduzirá por esses caminhos, por mais difíceis que possam parecer os caminhos, mas Ele é contigo por onde quer que andares. Em nome de Jesus, creia nisso. Libera a fé no teu coração. Libera o teu coração neste momento. Libera a fé, meu irmão. Creia que o Senhor é contigo. Ele guarda você nos seus caminhos. Ele conduz você por caminhos planos de amor e justiça. Ele quer o melhor para a tua vida. Ele te proporciona o melhor nessa noite, porque o melhor é estar no centro da sua vontade. Enquanto a equipe de louvor está louvando o Senhor juntamente conosco, faça essa oração durante esse cântico. Uma oração de entrega, uma oração de rendição. Renda-se ao Senhor, renda o teu coração, renda ao Senhor o teu presente, o teu passado, o teu futuro. Renda-se a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esteja orando, esteja falando com Deus. Não deixe nada tomar esse momento. Ele é muito especial para você. Sinta como Pedro sentiu naquele dia. Está no seu ofício do dia a dia. Jesus passa e diz: vem e me segue. Veja Levi, o publicano, estava cobrando os impostos. Jesus passa e diz: vem e me segue. Ele deixou tudo e seguiu o Senhor. Talvez há algumas coisas que você precisa deixar para segui-lo, mas peça a Ele entendimento, graça para isso, para compreender a direção, o chamado. Ouça a voz do Espírito Santo chamando você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.